Amigos e amigas da Nova TV Canal 14, o telespectador vai acompanhando imagens do nosso Motonink, do nosso Raul Matsuyama, se dirige para mais uma ocorrência em nosso município. Desta vez não estou vendo unidades do Corpo de Bombeiro, mas a viatura da polícia. O que está ocorrendo, Raul Matsuyama? Afirmativo, Marconi. Essa viatura do 11º Batalhão aqui do município de Nova Friburgo se dirige para o bairro do Cascatinha, uma situação nova, uma situação que envolve um local de lazer do município. O telespectador vai acompanhando então o nosso Motonink, que vai em direção a mais uma ocorrência em nosso município. Desta vez é a viatura da Polícia Militar, do 11º Batalhão, e não há unidades móveis do Corpo de Bombeiros. Ele está criando um mistério aqui, ainda não nos trouxe a informação, e nós já temos a Gisele do bairro de Olaria e pergunta: Raul Matsuyama, solta a notícia. Cara, telespectador, é uma notícia bastante incomum, envolve pessoas que estavam em uma área de lazer lá no Cascatinha, um parque, e essa viatura da polícia busca chegar de forma rápida a esse parque para evitar uma situação ainda mais complicada, né, que pode gerar até um óbito. As informações que tenho a princípio é que um indivíduo estava se portando de uma maneira bastante incomum e inaceitável naquele local de lazer, naquela área de lazer lá no Cascatinha. E alguns friburguenses, algumas pessoas que estavam nessa área de lazer, que é uma área visitada por muitas famílias, que surpreendidas por uma atitude de um indivíduo dentro do parque, começaram a agredi-lo, porque o mesmo estava dentro da água fazendo gestos obscenos, atitudes incomuns e inaceitáveis. Informações então trazidas pelo nosso Motonink, vamos falar o português claro. Esse homem está praticando um ato obsceno de cunho sexual dentro da água, na frente de banhistas, na frente de diversas famílias. A população se revoltou, os banhistas deram uma tremenda coça, dizem que está apanhando bastante. A polícia está indo lá a fim de evitar o pior, a fim de evitar um lixamento. Então essa é a situação que o nosso Motonink vai acompanhando. O indivíduo só pode ser um maníaco, um inconsequente em fazer esse tipo de ato. Inclusive, a polícia, naturalmente, depois que capturá-lo, vai investigar a sua vida pregressa, porque isso não é conduta de um ser humano de bem, uma pessoa que tem o mínimo de normalidade, Raul. Afirmativo, Marconi. E é sempre uma situação que preocupa a todos, né? Algo extremamente incomum no município de Nova Friburgo e que chocou esses familiares, essas pessoas que lá estão, são pessoas aqui da cidade e recebem também turistas naquele ponto, né? Um parque municipal onde existe um rio e as pessoas se banham nesse rio, enfim, fazem piqueniques. É uma água pura, é uma água que vem do Alto do Caledônia e realmente é uma situação que causa muito espanto, né, e até tristeza. Tristeza para esse indivíduo, né? Porque você imagine para a população, os banhistas chegarem a esse ponto. Ele despertou a ira dos banhistas e a nossa polícia vai seguindo com muita velocidade até o local, a fim de evitar o pior, que esse indivíduo possa acabar morto. Raul Matsuyama, nós temos a Patrícia, que é do bairro do Cascatinha, e ela pergunta, Raul Matsuyama, se ele estava praticando os atos obscenos somente, ou se ele tentou agarrar alguém. Não, cara, telespectador, aparentemente ele estava, né, realizando esses atos obscenos e mexendo com as pessoas, com as jovens, mas à distância, né? Dentro da água, mas à distância. A partir de um determinado momento, pessoas perceberam e o retiraram de dentro da água e começaram, né, a bater no mesmo. Pessoas ligaram para a polícia e por isso essa viatura da Polícia Militar se desloca para o local para evitar realmente o pior, como colocou o Marconi, né? Porque num momento, né, de raiva pode sim acontecer uma situação levando a óbito esse indivíduo. Raul Matsuyama, o Quirino de Conselheiro Paulino, faz a seguinte indagação:
se esse homem estaria bêbado ou drogado. Bom, aparentemente ele está lúcido, né? Essas foram as informações passadas da polícia quando foi solicitada uma viatura aqui pro local aqui no Cônego, né? Então não se trata de um indivíduo bêbado ou até mesmo drogado. O espectador acompanha esse deslocamento da Polícia Militar até o Parque Municipal, em que um indivíduo, segundo informações, está sendo espancado pela população em função de estar praticando atos obscenos no Rio junto a banhistas de cunho sexual, revoltando as famílias, até porque crianças, mães, jovens estavam no local e ele começou a fazer a graça dele. Os banhistas o tiraram da água e começaram a dar uma coça nele. Agora já temos imagens da 151 DP, em que esse indivíduo naturalmente foi levado para prestar esclarecimentos à autoridade policial. E lá se encontra Raul Maxuel. Afirmativo, Marconi, a situação do Cônego no Parque Municipal do Cascatinha foi confirmada. O indivíduo é aqui da cidade e infelizmente criou uma situação bastante vexatória naquele espaço de lazer lá do Cônego. Ele está nesse momento dentro da 51 DP e está sendo ouvido aí pelo nosso delegado. Raul Maxuyama, o Reinaldo do centro pergunta se tem a imagem dele. Bom, Reinaldo, infelizmente não há imagem. A situação aconteceu dentro do parque. Os guardas que lá existem não permitiram que nós fizéssemos a filmagem. E aqui na delegacia a situação foi bem incomum, causando espanto até dos nossos policiais. E o mesmo está já dentro de uma cela. Nós não temos a identificação porque no momento em que ele foi recolhido lá do Parque Municipal, a preocupação dos policiais era em salvaguardar, né, a vida desse indivíduo, porque os ânimos estavam bastante exaltados. E ele foi colocado dentro da viatura e os seus pertences lá ficaram. Então nós não temos uma identificação como nome e onde ele vive. De qualquer forma, vamos pedir à polícia a fim de que possa divulgar o nome, a imagem dele, até porque a população possa conhecer e de repente ele tenha cometido algum ato criminoso e nisso a denúncia chega até a delegacia e nisso será punido na forma da lei. É importante a questão de ordem pública a fim de conhecer esse indivíduo e entender por que praticar esse tipo de ato. O telespectador então acompanhou essa matéria pela Nova TV Canal 14. Lembramos que o nosso telefone 2522-9058, nosso WhatsApp 999090701, nosso portal www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo.